Bom dia, irmãos. Uma alegria ter todos vocês aqui. Bom ver uns rostinhos que fazia tempo que eu não via aqui. Inclusive o rostinho da minha filha e do meu genro, que estão aí nos visitando. É muito gostoso. Abram suas Bíblias em João 3,16. E se você pensar assim, não, Renato vai falar de João 3,16, eu já sei decora esse versículo. Eu digo, muito bem. Parabéns que você sabe decor. Nós vamos começar em João 3,16. É poderosíssimo. Um resumo do Novo Testamento, né? João 3,16, nós lemos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vocês se lembram que o capítulo 3 de João começa com Nicodemos visitando Jesus. E Nicodemos, que era um homem muito maduro, muito sábio, muito conhecedor das Escrituras, um homem muito proeminente na sociedade, vivia uma vida justa, e ele procura Jesus durante a noite para saber o que ele deveria fazer para receber a vida eterna, uma vez que ele via em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Ele fala: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não o tiver enviado. Eu sei que você veio de Deus. E Jesus diz para ele o que ele devia fazer para herdar a vida eterna, como a Beth fez. Mas isso nos ensina uma coisa profunda. A conversa não acaba ali. E esse trecho que nós lemos é Jesus conversando com Nicodemos. A conversa continuou, não parou ali. E a gente precisa aprender alguma coisa profunda sobre isso. Não é apenas o pecador escancarado, aquele que está no erro, mergulhado no erro, que precisa da salvação. O religioso também precisa. Aquela pessoa que goza de uma boa moral, de um bom civismo, também precisa. A pessoa justa aí fora, no mundo, também precisa da salvação que Cristo trouxe. Todos precisamos da única e soberana salvação que veio dos céus por meio de Jesus. Então, o que fazer para ser salvo? O teor da conversa você já conhece. Agora, no meio desse diálogo entre Jesus e Nicodemos, surge esse versículo, João 3,16, o versículo mais conhecido do Novo Testamento, provavelmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa não é uma frase decorativa. Não é apenas para você memorizar, ela está na sua Bíblia. Não é um slogan para você proclamar. Vamos colocar no adesivo de um carro. A gente almoça todos os dias numa padaria, ali no Largo do Quartel, que tem esse versículo escrito na entrada lá no teto, assim.
Eu acho lindo. É bom olhar para aquilo, ler e lembrar desse versículo. Mas isso se trata de um resumo da história da redenção. É um resumo daquilo que Deus teve em mente e realizou por meio de Cristo. Então a pergunta que vai guiar todo o nosso raciocínio nessa manhã é: como esse amor de Deus muda o nosso destino eterno? É isso que eu quero explorar com vocês. E eu acredito que com 3 argumentos eu consigo responder de uma forma bíblica, sempre 3, né? Não, às vezes é 5. Eu não gosto de número par. Primeiro argumento: quem tomou a iniciativa? Deus. O grande amor do universo tomou a iniciativa. Deus amou de tal maneira. Deus amou primeiro. Deus deu Jesus. Deus amou. Deus toma a iniciativa. O Evangelho não é sobre pessoas procurando Deus. O Evangelho é sobre Deus procurando as pessoas. Desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva que eles erraram. Lembra do Éden lá no Gênesis, onde Deus procura por Adão e Eva e fala: onde estás? Eles cometeram pecado, ficaram envergonhados, se esconderam e Deus começou a procurá-los. Essa é a natureza de Deus. Onde estás? Eu preciso abrir um parênteses para comentar algumas verdades fundamentais. Deus não ama uma versão melhorada de nós. Nós fazemos parte dessas pessoas que Deus encontrou e transformou e melhorou, evidentemente. Mas Deus não ama uma versão melhorada de nós. Deus nos ama. Ele já nos amava antes de sermos transformados. Deus ama a todas as pessoas, independente das circunstâncias da sua vida. Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo mergulhado no pecado, Ele amou de tal maneira. Ele ama o mundo caído. Não que Ele queira que o mundo permaneça caído, tanto que Ele fez esse tamanho e gigantesco esforço para reerguer o mundo caído. Então, você precisa aprender que o amor de Deus não é uma reação ao nosso comportamento. O amor de Deus é uma escolha divina, é uma decisão dele de nos amar. Ele é o nosso Criador, já nos amava antes. Todos nós fomos criados com propósito, e Ele tem propósito para a vida de cada um, dos que estão aqui dentro e dos que estão lá fora. Entende isso? Ótimo. Agora observe o custo que Deus estava disposto a pagar pela nossa regeneração. Ele deu o seu Filho unigênito. Não foi um presente qualquer. Você já deu presentes? O presente mais caro que você deu, você se lembra quando foi? Quanto custou? Deus deu o seu único Filho, o que Ele tinha de mais precioso. Na verdade, Ele se deu por nós. Ele morreu por nós. Então, se a gente olha para a cruz de Cristo, 2 coisas a gente pode deduzir. Primeira coisa que está expressa na cruz de Cristo é a gravidade do nosso pecado. O nosso pecado gera morte. E a outra coisa que está manifesta na cruz de Cristo é a grandeza do amor de Deus. Olha a dimensão do amor de Deus.
ele estava disposto a pagar esse preço por mim e por você. Portanto, pare de medir o amor de Deus pelas circunstâncias da sua vida. Não importa quanto de dinheiro você tem no banco. Não importa se o seu joelho dói ou não dói. Não importa quantos amigos você tem, quantas pessoas você perdeu ao longo da sua trajetória. Se você já passou necessidade ou se está passando necessidade neste momento. Não julgue o amor de Deus pelas circunstâncias da sua vida. Olhe para a cruz. Meça o amor de Deus por você pela cruz de Cristo. Se a cruz não te convence do amor de Deus, provavelmente nada te convencerá. O segundo argumento que eu tenho para explicar como que esse amor de Deus vai mudar o nosso destino eterno é a fé que redefine o nosso destino. A nossa fé, a minha fé define o meu destino. A sua fé define o seu destino. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada, ele disse para ela: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O texto de João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então nós vemos duas estradas diante das pessoas: não pereça ou tenha a vida eterna. Ou você segue por uma estrada que leva à morte, ao perecimento, e não é aniquilamento, não é morreu, acabou. A morte você entra num universo de sofrimento eterno. Isso é morte espiritual. Ou você tem a vida eterna. Assusta, né? Assusta. Não é morreu, acabou. Se fosse morrer, acabou, muita gente viveria com morreu, acabou. Mas não é. É a ausência de Deus. Se você acha que o mundo governado por Deus já tem sofrimento bastante, imagina o inferno onde não tem ninguém governando. É a eternidade lá. Jesus amou o mundo de tal maneira e se deu para que eu e você não pereçamos, mas vivamos eternamente. E olha que interessante, não existe uma terceira via. Não sonhe com uma terceira alternativa, não existe. É A ou B, perecimento ou vida eterna. Isso elimina duas mentiras comuns aí, esse trecho que a gente leu. Quando ele diz que é para todo que nele crê, o que ele está dizendo? Quanto é todo? Todo significa todos, 100%. Ninguém fica de fora. É para todos. Todos. Então todos serão salvos? Não, todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E ele diz: eu não preciso disso. Eu estou bem assim. Nicodemos não era um homem justo? Não era respeitado na sociedade? Não tinha nenhum processo contra ele no tribunal? Ele cuidava bem da esposa e dos filhos? Ele fazia um bom trabalho na sinagoga? Ele dava aula na escola, lá da Torá? Respeitado pelos colegas? Era o suficiente? Jesus falou: importa-vos nascer de novo. É para todo aquele que crê. Não existe não preciso disso. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: você não está excluído, você também precisa disso. E tem o outro que diz assim: eu não mereço isso, eu sou pecador, sou da pior espécie,
eu não mereço isso. Mentira! Jesus está dizendo, é para todo que crê, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa quanto tempo você tem vivido no pecado, é para todos, 100%. E às vezes a gente é tentado a pensar, aquele não precisa, não vou pregar o evangelho para aquela pessoa, porque ela não precisa, ela é boazinha lá. Ou, para aquele, eu não vou pregar para aquele condenado, olha a vida que ele vive, que devassidão, não vou pregar o evangelho para ele. E Jesus fala que você vai fazer o quê? Eu vim até aqui, morri na cruz, dei a minha vida por ele, e você vai deixar ele de fora? Eu dei a minha vida pelo outro, e você vai deixar ele de fora? A minha responsabilidade é pregar o evangelho. Quando Jesus, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Todo aquele que nele crê será salvo. Ai de mim se não pregar o evangelho, disse Paulo. E o que é crer? Olha, Renato, legal, entendi seu ponto. Mas o que é crer? Boa pergunta. Crer não é apenas concordar intelectualmente. Jesus, Filho de Deus, legal, concordei. Como concorda que 2 mais 2 é igual a 4? Quem aqui concorda que 2 mais 2 é igual a 4? Mas continua vivendo como se fosse 5? Continua vivendo como se fosse 3? O que é crer? É confiar. A palavra no grego é pistis. Confiar. É se apoiar. É se render. Se entregar. Crer tem um aspecto mais completo de simplesmente concordar intelectualmente. Quem concorda que são 10h22? Eu concordo, olhei no relógio e concordo. Tá, isso não diz nada. Eu concordo que Jesus é Filho de Deus. E o que é crer? Porque a promessa é vida eterna para todo que nele crê. E eu preciso definir isso para mim. Crer é transferir a confiança de si mesmo para Cristo. É se render a Cristo. É confiar em Cristo. Não é dizer, eu acho que Jesus salva. Isso não é crer. Eu acho que de fato Jesus existiu. Eu acho que ele de fato era o Filho de Deus. Isso não é crer. Isso é uma parte do processo. Você começa simpatizando, você começa concordando intelectualmente, mas se não houver uma mudança e uma transformação, você ainda não crê. Crer é dizer, minha única esperança é Cristo. De outra forma, não terei a vida eterna. Isso é crer. Preciso abrir outro parênteses. Senão não vai caber em 3 pontos, em 3 argumentos. Versículo 17. Olha que interessante. Deus enviou o Filho, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para apontar o dedo nos nossos narizes e olha tudo que você está fazendo de errado. Ele não veio para pegar os meus pecados assim, todo o lixo que eu produzo, e esfregar na minha cara. Não foi isso que ele veio fazer. Ele diz, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio com uma proposta de resgate, de salvação. Você já foi socorrido em alguma situação? Um acidente, numa piscina, numa árvore muito alta que você não conseguia descer. Você já precisou de socorro? Essa é a ideia. Salvação é isso, resgate, né? A condenação não começa quando nós rejeitamos Jesus. Sente o cheiro, olha torto, franze a testa, não quero Jesus. Isso não é o início da rejeição, da condenação, perdão. A rejeição existe, mas a nossa condenação é muito anterior.
Porque a gente rejeita Jesus quando conhece. Mas a gente já estava condenado antes. Eu e você já estávamos condenados antes, por conta do nosso pecado. Quem não crê, versículo 18, já está julgado. Quem não crê, já está condenado. Quem não crê, já está julgado. Que não sou eu que estou falando. Jesus não veio tornar pessoas ruins em pessoas boas. Não é isso. Ele veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. João 5, 24. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele veio transformar pessoas mortas por conta do pecado em pessoas vivas por conta da graça, da redenção, do seu amor, do seu esforço. Argumento número 3. Aí desse texto. A escolha. Nós temos o amor de Deus que tomou a iniciativa. Nós temos a nossa fé que se rende. E o texto não termina aí. Nicodemos, me dá um café, uma bolachinha. E vamos continuar a conversa, que o papo tá bom. E aí Jesus fala, sabe de uma coisa? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Dá para acreditar? Jesus não disse que eles preferiram as trevas do que a luz. Ele disse, amaram mais as trevas do que a luz. Ele usou a palavra ágape. O mundo ama tanto o mundo, ama tanto a desordem, ama tanto o pecado, ama tanto o desvio, que espero que ame o inferno. Ou se entreguem, porque é para lá que vão. Nós temos que abrir os nossos olhos. A nossa responsabilidade é abrir os olhos daqueles que estão nas trevas. Eu vou lançar um desafio para você. Quando você estiver na sua casa hoje à noite, vai no teu quarto, em algum lugar escuro, pode estar a luz acesa no início, pega um caderno, uma caneta, uma página em branco, põe em cima da mesa, da escrivaninha, da cabeceira, vai lá e apaga a luz. Aí no completo escuro, você vai lá, localiza o caderno, pega a sua caneta, localiza a caneta e escreve um texto para você mesmo, no escuro. E depois acenda a luz e leia o que você escreveu. Veja se está em ordem, alinhado, pontuado, arrumado, legível. Faça esse teste, eu já fiz. O que o mundo está fazendo? Escrevendo a própria história no escuro. Por que você acende a luz quando você quer escrever alguma coisa? Porque você não quer tropeçar, você não quer pisar, você não quer rasgar, você não quer quebrar, você não quer errar, você quer acertar. Por que o dentista acende a luz? Né? Aquela luz chata no rosto do paciente, para ver, não fazer besteira dentro da boca do paciente. Jesus veio como a luz, e ele diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ágape. Muitas pessoas não rejeitam a Cristo por falta de evidência. Eles até reconhecem que 2 mais 2 é igual a 4. Intelectualmente estão convencidos. Não é falta de informação, mas é que o problema é moral. Quando eu acendo a luz, eu enxergo se o meu quarto está arrumado ou bagunçado. Se eu acendo a luz, eu olho no espelho e vejo as minhas rugas, minha careca, vejo os meus defeitos. E por isso, às vezes, eu prefiro me arrumar no escuro e tocar minha vida no escuro. Eu não quero me achegar para a luz,
porque a luz revela, a luz manifesta, a luz traz à luz aquilo que estava oculto pelas trevas. Porque Jesus veio como luz para o mundo, que o mundo estava no escuro. Ovelhas que não têm pastor, estavam tateando e batendo num barranco, batendo no outro e tentando chegar em algum lugar, andando em círculos. Aí Jesus veio como pastor e disse: é por aqui o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas têm medo, sabe do quê? Da transformação. Mas se eu começar a me relacionar com Jesus e me aproximar da luz, aí eu vou ter que parar de fazer esse pecadinho tão gostoso aqui, eu vou ter que parar aquele outro pecado lá, aí tem uma coisa que eu não sei, eu não vou conseguir mudar, eu não quero mudar. Percebe? O terceiro argumento é escolha. É a escolha. Deus amou, é a fé que nos leva para a vida eterna, mas existe uma barreira chamada escolha, decisão. Eu e você precisamos tomar a nossa decisão. Cada um tome a sua decisão. Eu não posso decidir pelos outros. Não posso decidir pelas pessoas que eu mais amo no mundo. Pelos meus irmãos de sangue, pelas minhas sobrinhas, pelos meus sobrinhos, pelas minhas filhas. Não posso decidir por ninguém. Eu só posso decidir por mim. Livre arbítrio. Essa é a verdade. Então, o maior obstáculo é esse da escolha. Admitir pecado, abandonar o controle, não sou mais eu que mando, é Cristo que manda, é Cristo que guia, é Cristo que diz: Renato, sai do assento do passageiro e senta, do motorista, e senta no assento do passageiro, porque quem vai dirigir agora sou eu, e eu que vou conduzir. Eu que vou dizer a velocidade que a gente vai, eu que vou dizer a rota que a gente vai seguir, eu que vou conduzir o destino que nós vamos chegar. E as pessoas não querem fazer essa entrega. As pessoas não querem sair do banco do piloto e sentar no banco do passageiro e entregar. Crer é confiar e entregar. Você quer permitir que Deus governe a sua vida? As trevas oferecem um conforto temporário. É fato. Você acha que as pessoas não estão no conforto? No mundo aí fora, vivendo nas trevas? Só que esse conforto é passageiro, temporário. A luz oferece uma cura verdadeira por meio da transformação que só Jesus pode dar. Vida eterna. Jesus trouxe essa promessa linda. Olha no seu texto, versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Se você entender os três argumentos, que Deus amou, a fé que define o nosso destino eterno e a escolha é que vai nos colocar em comunhão com a luz, né? Você está quase entendendo que para viver eternamente precisa de uma sinceridade, uma honestidade diante de Jesus, diante de Deus. É preciso ser verdadeiro e honesto com você mesmo. É preciso encarar os fatos e dizer para si mesmo: Renato, você está decidindo o seu destino eterno. Você precisa decidir o seu destino eterno. Jesus está ali ensinando Nicodemos, e ele não expõe a verdade para Nicodemos com o intuito de humilhar Nicodemos, envergonhar Nicodemos, rebaixar. Não. O que ele expõe é a verdade no sentido de transformar Nicodemos, de curar Nicodemos. Expõe para curar. A luz vem e manifesta o que está errado, o que está fora do lugar, para que eu e você possamos colocar tudo no lugar. E que delícia quando a vida está no lugar. Não é verdade, Beth? É uma delícia. Não é verdade, Lúcia?
quando a vida assume o seu verdadeiro lugar, não é verdade? Todos aqui passaram por esse processo, sabem disso. É uma delícia quando as coisas fazem sentido, quando as coisas se encaixam. Então existe um Deus que ama profundamente, existe um Salvador totalmente suficiente para aniquilar os nossos pecados. E a nossa fé nele é que vai fazer a diferença. E existe uma decisão inevitável que todos nós precisamos tomar. Ou corremos para a luz, ou permanecemos nas trevas. Não pense que existe um muro para você ficar sentado em cima dele. Ou você corre para a luz, ou permanece nas trevas. Quem pensa, quem julga estar sobre o muro, entenda que está ainda nas trevas. Talvez você já esteja na igreja há muitos anos. Talvez você esteja ouvindo tudo isso pela primeira vez. A pergunta não é quanto você já sabe. A pergunta é: você já confiou a sua vida a Cristo? A luz está brilhando e o seu coração vai continuar duro ou você vai se abrir? Precisamos parar de fugir, precisamos parar de adiar, precisamos parar de confiar em nós mesmos. Olha quantos erros que a gente comete. Vem para a luz, recebe o perdão, recebe a nova vida em Cristo. Ele te chama, comece uma nova história hoje mesmo. Esse amor que Jesus providenciou na cruz convida a todos nós para uma nova vida com Ele. Amém? Deus abençoe a todos.